Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar dos mercados do milho e também da soja. Você vai ver que a dependência de fertilizantes importados põe em risco o agro brasileiro. Eu vou conversar com Leandro Barcelos. Ele é especialista em fertilidade dos solos e também fisiologia vegetal. E nós vamos conversar sobre um método inédito que leva a soja a mais de 130 sacas por hectare. Eu vou comentar também do El Niño, que já está sendo apelidado de El Niño Godzilla. E vamos falar dos antimicrobianos que estão sendo restringidos pelo Ministério da Agricultura aqui do Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados do milho e também da soja. Esses mercados, eles encerraram agora, na semana passada, em alta, apoiados por sinais de melhora no ambiente comercial internacional e também por expectativas de demanda mais firme para os grãos. Segundo a análise da Stonex, os anúncios envolvendo Estados Unidos e China reforçaram o otimismo dos agentes, ainda que parte dos acordos agrícolas siga, vamos dizer, sem detalhamento. No mercado da soja, o avanço das negociações entre os dois países, China e Estados Unidos, foi o principal fator de sustentação das cotações na Bolsa de Chicago. Os novos compromissos de compras agrícolas e a redução de tarifas ampliaram a percepção de que a demanda chinesa pela oleaginosa norte-americana pode ganhar muita força. Dados recentes de importação da China já indicam aceleração nas compras de soja dos Estados Unidos, movimento que tende a ser favorecido pela melhora nas relações comerciais. Esse cenário levou o mercado a voltar a precificar uma demanda internacional mais aquecida, dando suporte aos preços ao longo da semana. Ao mesmo tempo, as condições climáticas lá nos Estados Unidos seguem, vamos dizer assim, como ponto central de atenção. O plantio da nova safra avança em ritmo acelerado e até o momento as condições das lavouras permanecem amplamente favoráveis. Ainda assim, investidores monitoram variações climáticas regionais, já que o comportamento das condições climáticas será decisivo para o desenvolvimento das lavouras nos próximos meses. No caso do milho, o movimento também foi positivo, embora de forma moderada. As cotações encontraram suporte no otimismo com a retomada do diálogo comercial entre Estados Unidos e China. Mesmo sem informações mais detalhadas sobre os acordos agrícolas anunciados, o mercado interpretou o ambiente como favorável para a demanda mundial por grãos. Além disso, o avanço das discussões sobre a ampliação do uso do E15, etanol 15, lá nos Estados Unidos, segue no radar do setor, por seu impacto potencial sobre milho e etanol. O plantio norte-americano também evolui rapidamente, com condições climáticas favoráveis nas principais regiões produtoras, embora áreas com excesso ou falta de umidade continuem sendo acompanhadas com cautela. E agora você vai ver que a dependência de fertilizantes importados põe em risco o agro brasileiro. A alta dependência brasileira de fertilizantes importados vem ampliando a preocupação, vamos dizer, do agronegócio como um todo. Com os custos de produção e a vulnerabilidade do setor diante das oscilações do mercado internacional. Um levantamento da
Cogo Inteligência em Agronegócio, aponta que o Brasil importou 43,3 milhões de toneladas de fertilizantes o ano passado, volume equivalente a cerca de 88% do consumo nacional. Segundo o estudo, as importações movimentam aproximadamente 25 bilhões de dólares por ano, e o cenário aumenta a exposição do setor agrícola à volatilidade cambial, aos conflitos geopolíticos e às variações nos preços internacionais dos insumos. De acordo com a análise, os fertilizantes representam uma das principais despesas da agricultura comercial brasileira, respondendo por até 40% dos custos da soja e 50% dos custos do milho. Além da dependência externa, o estudo destaca que parte dos nutrientes aplicados nas lavouras acaba perdida por lixiviação, volatização ou baixa absorção pelas plantas, especialmente em áreas com solos compactados e baixa capacidade de infiltração de água. A preocupação tem levado produtores e empresas a buscarem alternativas voltadas ao aumento da eficiência agronômica e ao manejo do solo. A compactação, considerada um dos principais problemas em áreas agrícolas, reduz o desenvolvimento das raízes, dificulta a infiltração da água e limita o aproveitamento dos fertilizantes aplicados. Em períodos de estiagem, os impactos tendem a se intensificar, afetando produtividade e rentabilidade. Segundo o levantamento, tecnologias ligadas à agricultura de precisão e soluções para ampliar a eficiência do uso de fertilizantes estão entre as estratégias consideradas mais relevantes para reduzir a vulnerabilidade do agro brasileiro. Nesse contexto, empresas do setor de implementos agrícolas vêm ampliando investimentos em tecnologias voltadas à descompactação do solo sem revolvimento excessivo, com foco na preservação do plantio direto e no aumento da infiltração de água. E agora vamos falar um pouquinho do El Niño, que já está sendo apelidado de El Niño Godzilla. O Brasil pode voltar a enfrentar os efeitos do El Niño agora nos próximos meses. E alguns meteorologistas já discutem a possibilidade de um evento mais intenso, apelidado de El Niño Godzilla, que é um termo para descrever episódios extremamente fortes do fenômeno climático. Embora ainda não exista confirmação de que um super El Niño ocorrerá em 2026-2027, modelos climáticos internacionais indicam favoráveis para o desenvolvimento do fenômeno no Oceano Pacífico, o que acendeu o alerta entre especialistas. Segundo projeções do Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, que é o NOAA, existem chances de o El Niño começar a se formar ainda ao longo deste ano, influenciando o clima global durante a primavera e o verão do hemisfério sul. O El Niño acontece quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes do que o normal por um período prolongado. Quando esse aquecimento ultrapassa 2 graus centígrados em relação à média histórica, o evento passa a ser classificado como um super El Niño, categoria para que ocorreu apenas em algumas vezes desde o início dos registros. Meteorologistas modernos alertam para o problema. Foi justamente um desses episódios excepcionais registrado entre 2015 e 2016 que recebeu o apelido de El Niño Godzilla devido à sua intensidade e aos impactos provocados em diversas partes do planeta. Por enquanto, os cientistas ainda não sabem se o próximo evento atingirá
esse nível de força. As projeções variam significativamente entre os modelos climáticos. Os efeitos do El Niño costumam variar bastante de uma região para outra, apesar das projeções. Os especialistas destacam que ainda é cedo para afirmar qual será a intensidade do próximo El Niño. Os modelos climáticos mostram grande variação nas estimativas e as previsões tendem a ganhar precisão apenas nos próximos meses. Por isso, o principal consenso entre os cientistas neste momento é que o fenômeno merece monitoramento constante, mas ainda não pode ser tratado como uma certeza. E agora vamos comentar do mercado do boi gordo. Os preços da arroba do boi gordo registraram leves aumentos neste final de maio, após recuarem ao longo da primeira quinzena do mês. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, esse movimento reflete o bom desempenho das exportações de carne bovina e a oferta restrita de animais prontos para o abate. Depois de superar os R$ 350 no início de maio, o indicador do boi gordo CPEA-Esalq caiu para a casa de 340 e chegando a R$ 340,60 nos dias 14 e 15. Entre os dias 19 e 26 de maio, no entanto, o indicador avançou 0,8%, encerrando a última terça-feira, dia 26, em R$ 347,80. Apesar da recuperação recente, o indicador ainda acumula uma queda de 1,8% no mês, considerando o intervalo entre 30 de abril e 26 de maio. O ajuste mostra que o mercado segue em fase de acomodação, mesmo com sinais de sustentação vindos da demanda externa. As exportações de carne bovina in natura somam mais de 200 mil toneladas na parcial de maio, com média diária de 13.500 toneladas. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, em maio do ano passado, o volume diário havia sido de 10.381 mil toneladas. Caso o ritmo atual seja mantido até o final agora do mês, os embarques podem ultrapassar 270 mil toneladas, o que representaria recorde para o mês de maio. O desempenho reforça o peso do mercado externo na formação dos preços da arroba, especialmente em um cenário de menor disponibilidade de animais para abate. Com exportações aquecidas e oferta enxuta, o mercado do boi gordo deve seguir atento ao comportamento dos frigoríficos e à evolução dos embarcados nos últimos dias do mês. A combinação entre demanda externa firme e restrição de oferta tende a limitar quedas mais intensas nas cotações. E agora vamos comentar dos antimicrobianos que estão sendo restringidos pelo Ministério da Agricultura aqui do Brasil. Os antimicrobianos são amplamente utilizados, vamos dizer, de forma profilática, antes do problema, metafilática após o problema e terapêutica o tratamento de casos clínicos. Também podem ser usados como promotores de crescimento de bovinos, embora esse uso venha sendo restringido devido à preocupação com a resistência aos antimicrobianos. O uso para melhoria de desempenho teve início na década de 1950, após a aprovação do Food and Drug Administration, que é a FDA lá dos Estados Unidos. E os antimicrobianos, eles agem reduzindo a carga bacteriana e favorecendo a absorção de nutrientes, aumentando o ganho de peso diário e melhorando a conversão alimentar. No entanto, segundo o Código Sanitário dos Animais Terrestres
da Organização Mundial de Saúde Animal, o uso de antimicrobianos sem finalidade de tratar, controlar ou prevenir doenças infecciosas é classificado como não terapêutico ou como uso não médico veterinário e desaconselhado por órgãos internacionais. Ao longo dos anos, o Ministério da Agricultura passou a restringir o uso e a comercialização de diversos antimicrobianos destinados à melhoria de desempenho animal. No dia 27 de abril deste ano, a portaria do Ministério da Agricultura, de número 1617/2026, estabeleceu regras proibindo a fabricação, importação, comercialização e o uso de aditivos melhoradores de desempenho que contenham antimicrobianos considerados importantes para a medicina humana ou veterinária. Entre eles estão avoparcina, bacitracina, bacitracina de zinco, bacitracina metileno, desalicilato e virginiamicina. A principal preocupação dessas restrições é a resistência aos antimicrobianos, fenômeno em que micro-organismos desenvolvem mecanismos que reduzem ou anulam a eficácia dos medicamentos aos quais antes eram sensíveis. Segundo o Ministério da Saúde, a resistência antimicrobiana está diretamente associada a cerca de 34 mil mortes anuais no Brasil e aumentam em 50% o risco de morte em casos de infecções resistentes. Por isso, o uso desses medicamentos como promotores de crescimento em animais destinados à alimentação humana gera preocupação devido ao risco de resíduos em produtos de origem animal, principalmente quando o período de carência não é respeitado. Em razão disso, alguns países e blocos econômicos adotam regras rígidas e restringem a importação de produtos de regiões que utilizam determinados antimicrobianos. E depois do intervalo eu vou conversar com Leandro Barcelos. Ele é especialista em fertilidade dos solos e fisiologia vegetal. E nós vamos falar de um método inédito que eleva a soja para mais de 130 sacas por hectare. Nós voltamos já, é um minuto só. Quando a gestão pública é feita com responsabilidade, o resultado aparece. Os deputados e deputadas estaduais trabalham com transparência por Goiás. Com modernização de processos, redução de desperdícios e corte de despesas, a Alego tornou a gestão mais eficiente. 550 milhões de reais economizados e transferidos pela Assembleia Legislativa aos cofres do Estado. Recursos que ajudam a viabilizar obras importantes, como as duplicações das rodovias GO 020, GO 330, GO 536, GO 462 e GO 010. Em 2025, a Assembleia Legislativa de Goiás conquistou novamente o selo Diamante, reconhecimento que coloca a Alego entre as assembleias mais transparentes do Brasil. Porque quando a gestão é séria, o resultado aparece na vida das pessoas. Gestão eficiente, transparência de verdade, resultado para Goiás. Alego trabalha por Goiás. Canal TV Agro, apoio Nutroeste Nutrição Animal, empresa especializada em resultados para as pecuárias de leite e corte. Nutroeste há mais de 35 anos levando tecnologia de ponta na produção de leite e carne. Nutroeste Nutrição Animal, sempre ao lado do produtor. A força do agro que todo mundo fala vem de você, que se alimenta das verduras que a Dona Maria plantou, que veste a roupa feita com o algodão que o Rodrigo cultivou, que abastece com o etanol da cana-de-açúcar que o Flávio produziu. A força do agro vem de você que se envolve com o agro a todos os momentos do seu dia, às vezes sem nem perceber. A força do agro é sua, é de todos nós. Senar Goiás, há 33 anos fortalecendo o agro para melhorar a vida de todos. O Canal TV Agro é um dos mais importantes veículos de comunicação do agronegócio nacional.
Está em 12 emissoras de rádio, programa em TV, canal no YouTube, newsletter, site www.tvagro.com.br, mídias sociais, além de 118 grupos em WhatsApp. Base é aquilo que sustenta e dá força. E é por isso que o arroz sempre esteve no centro do prato e da vida. Arroz é o combustível do corpo. Em muitos países, ele está presente em todas as refeições, associado à longevidade. No Brasil, o arroz vai além da nutrição. Ele representa acesso e dignidade. Arroz é sustento, é energia, é a base. Acesse arrozeabase.com.br. O melhor preço entrou em campo na goleada de ofertas Irmão Soares. Piso 45 por 45 extra por apenas R$ 17,90. Piso 61 por 61 extra por apenas R$ 19,90. Kit bacia com caixa acoplada Évora por apenas R$ 349,90. Misturador monocomando para lavatório por apenas R$ 249,90. Telha PVC 2,42 por 88 terracota por apenas R$ 85,90. Vem pra goleada de ofertas Irmão Soares. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Leandro Barcelos. O Leandro Barcelos, ele é agrônomo, especialista em fertilidades do solo e também fisiologia vegetal. E nós vamos falar de algo inédito. Nós vamos falar sobre um método que leva a soja a mais de 130 sacas por hectare. Leandro Barcelos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, bom dia, seu Antônio, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Leandro, me fala sobre esse método que consegue-se 130 sacas de soja, acima de 130 sacas de soja. Como é que funciona isso aí? Positivo. Bom, muito bom. Como é que a gente faz isso? Primeiro, nós estamos dando uma atenção muito especial para o sistema radicular, seja da soja, no caso que nós estamos falando. Então, todo o método se baseia, Antônio, em como que nós damos condições naquele solo para que essa raiz cresça em profundidade, com qualidade. Porque nós entendemos que a boca da planta é a raiz. Então, no momento que você consegue fazer a raiz crescer, e aí vem o método, né? Um calcário, coisa simples, do nosso dia a dia que temos aqui no Brasil. Calcário, gesso, uma boa planta de cobertura e depois fazendo todo o restante do manejo. Mas ele está baseado justamente num cálculo de calagem um pouquinho diferente, baseado no magnésio e o gesso aí para a gente ter um perfil de solo sem alumínio. Basicamente, nessa linha de raciocínio, seu Antônio. Bom, a gente sabe que, de maneira geral, o uso, vamos dizer assim, indevido de produtos químicos como fertilizantes no solo, muita gente fala, ano passado não foi bem, eu vou aumentar um pouco a quantidade disso, daquilo. Quer dizer, não é esse o caminho, né? Nós temos que observar primeiro, seria um perfil de solo adequado, juntamente com uma calagem e também o gesso. Aí é que está o segredo da coisa. Aí é que está perfeito, porque talvez hoje a maioria, ou grande parte dos agrônomos e consultores e todo mundo, ele olha para o número absoluto de um fertilizante, seja o fósforo, seja o potássio, o nitrogênio, e não olha para a inter-relação entre eles. E o nosso método está justamente isso. Ó. Nós temos que entender que entre o nitrogênio e o enxofre, por exemplo, ele tem um limitante. Nós não podemos ter demais de nitrogênio ou um potássio. Eles têm uma relação que tem que ser mantida. E daí, aí às vezes o pessoal, vou colocar um pouquinho mais de potássio. Né? Um exemplo que nem o senhor citou. Aí o que acontece? Colocou em excesso, o potássio interfere no magnésio, ele inibe o magnésio. Então, às vezes, o mais de um vai ser menos de outro e a tua lavoura fica limitada naquele nutriente que às vezes ele está no solo, mas a planta não está conseguindo beber, comer ela. A mesma coisa acontece com a água. Por isso que a raiz é muito importante e essa inter-relação de nutrientes, ela é fundamental para o método funcionar. Quer dizer, nós podemos até, de maneira geral, afirmar que nós temos todas as condições e talvez por um custo muito mais barato,
fazer com que a planta se alimente. Às vezes a comida está no nosso nariz e nós não estamos enxergando isso. Seria mais ou menos isso. Exatamente essa, muito boa analogia. Eu faço, até volta e meia, eu faço essa analogia. Nós temos 10 pratos de comida, senhor Antônio, lá no nosso solo. E tá eu e o senhor só. Ué, nós não vamos dar conta de comer 10 pratos de comida. E olha o detalhe, nós vamos comer até assim empanturrar, e isso vai ser tóxico pra gente. Agora, se nós tiver 10 pratos de comida, vamos pensar que nós dois somos as raízes. Agora, vamos pensar que nós temos 10 pratos de comida, mas tem 10 Leandro e seu Antônio. Então, 10 vão comer, ou a planta, no caso, ela vai beber, então vai utilizar aquela comida e não vai se intoxicar. Então, o grande segredo é o quê? É ter a comida, mas nós temos que ter a boca, que é a raiz. E a raiz aí, que é o legal do negócio, a gente tem os insumos aqui no Brasil. Calcário, gesso, braquiária, a gente consegue fazer uma boa descompactação, a gente cria a raiz. E aí esse método está justamente nisso, que já existe isso, e aí as inter-relações de nutrientes, porque o solo, ele é química, ele não é matemática. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente consegue comer toda a comida e não ficar tóxico. E aí a produtividade vem. Quer dizer, um segredo, então, que a gente pode afirmar também, seria a descompactação do solo, para que haja uma maior penetração de água, uma maior facilidade para o crescimento de raízes, e a outra que nós temos aí em abundância, que é gesso e calcário, combinando com os outros elementos. Perfeito, seu Antônio, exatamente isso. A compactação de solo, para nós hoje, ela é a primeira coisa que nós temos que olhar. Por quê? A compactação de solo, ela impede a raiz de crescer, uma resistência física mesmo, e principalmente, quando está compactado, a gente pode entender que não tem oxigênio, e nós precisamos de oxigênio no solo, porque o solo é vivo e a planta também é viva. E para ela absorver nutrientes, ela gasta energia. Aquele açúcar que produziu lá na fotossíntese desce até a raiz e a planta respira. Se ela não tiver oxigênio, igualmente a nós ou qualquer ser vivo, não tem energia, não tem absorção. Então a compactação é o nosso maior mal que a gente existe no planeta, porque impede resistência física mesmo e a grande deficiência de oxigênio. Por isso, Antônio, que nós falamos assim dentro da solução. Oxigênio é o primeiro nutriente a ser comprado, para dar energia para essa planta absorver a comida, o nutriente que está no solo. Perfeita analogia, e é isso aí mesmo, Antônio. Leandro, essa conversa, se a gente for mexer, ela vai muito longe. Apesar, vamos dizer, de ser uma resolução simples, mas ela vai muito longe, porque o que a gente observa é exatamente o que uma boa parte de produtores talvez não estão atentos para isso aí. Quer dizer, prefere-se gastar algumas dezenas de reais, aí, centenas, milhares de reais em fertilizantes, sendo que o problema está no quintal de casa, dá para resolver de uma forma tranquila. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser conhecer mais de perto isso aí, tirar algumas dúvidas, entre em contato com o Leandro. O endereço dele é Leandro_Solo Fértil. Leandro_Solo Fértil, que é o Instagram dele. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando vai ter umas surpresas aí muito boas no aumento da sua produção. Não só de soja, mas como de soja, milho e tantas outras culturas. Leandro, infelizmente nosso tempo de televisão é meio curto, mas eu quero entrar em contato com você para voltar aqui ao nosso programa, para falar um pouco mais sobre isso aí, tá certo? Que é um tema muito interessante. Leandro, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, e até a próxima, que vai ser muito breve, tá bom? Até a próxima. Fica com Deus. Obrigado, Leandro. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o homem superior atribui a culpa a si próprio. O homem comum não, ele atribui aos outros. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.